Olá pessoal, tudo bem? Vamos comentar a abertura de mercado hoje, dia 8 de fevereiro de 2022. Ontem o mercado passou calmo a maior parte do dia. Olha aqui a queda que aconteceu até o meio-dia e depois gradualmente foi voltando para a linha de base. Ou seja, aquela água morna, né? Que não vai para nenhum lado nem para outro. E aqui começou a desenhar o monstrinho do Lago Ness de novo, né? Mas tem analistas que estão acreditando que a questão da PEC dos combustíveis pode estressar mais essa semana. Bom, vamos aguardar, né? Se acontecer de fato, a gente já sabe o que fazer, né? Aporte fracionado, sem dúvida. Bom, pessoal, eu estava dando uma conferida aqui nos preços e taxas dos títulos do fechamento de ontem, segunda-feira, dia 7 de fevereiro, e eu tenho que comentar isso aqui porque é muito significativo. Olha só, pessoal, IPCA 35,45 a 5,54%, IPCA 40 e 55 a 5,52%. Pergunta: qual dos quatro, levando em conta o risco-benefício, é o mais barato? Com essas taxas aqui, IPCA 35, 45, 40 ou 55, observando assim a data calendário. Só a data calendário e a taxa. Então, pessoal, IPCA 35 o mais barato de todos, certo? Claro, se eu for considerar o risco-retorno conforme a duration, deveria dizer que era o 40. Mas vamos simplificar aí só pelo calendário. Realmente muito bizarro. Duas coisas bizarras. A primeira, o IPCA 35 com taxa mais alta que o 40 e o 55. Isso é simplesmente marcante, né? Prazo bem mais curto, pagando mais prêmio. Tá, é 2 basis points, mas vamos chamar atenção para isso, né? É aqui que se faz a oportunidade, né? E a outra bizarrice é o seguinte: IPCA 40 e IPCA 55 com a mesma taxa, mas 15 anos de diferença. Hã? Pessoal, é chocante, né? É chocante. Isso aqui para mim é chocante. A mesma taxa e 15 anos de diferença, e olha a diferença de preço. O 55 agora sim fica um pouquinho mais caro, né? Porque ele tem muito mais cupons a receber ao longo do tempo, mas a diferença chega a R$ 13 e alguns centavos. Ou seja, pessoal, 15 anos de cupom de diferença entre eles custam meros R$ 13. Dá menos de R$ 1 por ano, cada ano de cupom. Vocês pararam para pensar nisso? Pela diferença de preço, né? Então assim, ó, essas coisas que a gente tem que prestar atenção no Tesouro, né? Essas arbitragens insanas que eles estão fazendo com essas taxas aqui, né? 5,54 nos IPCAs principais, 5,52 nos IPCAs com juros, os dois mais longos, né? E, no entanto, o 35 com mais prêmio. É fantástico isso, é fantástico. Mind blowing, certo? Bom, pessoal, eu também fiz um levantamento, eu só não estou com as datas aqui para mostrar para vocês, de repente, na próxima abertura de mercado eu mostro. Mas assim, ó, o resumo de 2017 para cá, em que dia o Tesouro fez a troca do roll, tá? Foi entre o dia 1º e o dia 11 de fevereiro, tá? Então, ainda temos alguns dias aí que essa troca de títulos poderá ocorrer. Primeiras movimentações do DI Futuro, quase 9h10 da manhã, pessoal. Ele desceu e voltou para o mesmo lugar. Então, aqui no gráfico de um mês deve aparecer a linha reta. Vamos só. Isso, linha reta ali. Tudo estável por enquanto. Mais alguns minutinhos, pessoal. O mercado aqui de juros futuros voltou-se para baixo. E temos então as taxas de hoje, 8 de fevereiro
de 22. Sem mudanças, pessoal. Tesouro IPCA 24 aumentando 10 basis points, olha isso. Tesouro prefixado 26 caindo 3 e o pré-31 caindo 2. Então, pré-24 aumentando 10, 26 cai 3, 31 cai 2. 10, 3, 2. Acentua. A curva não está invertida 100%, né? Só está invertida entre o primeiro, entre o curto e o médio, né? Mas aprofunda aí essa diferença. Vamos ver aqui. Selic 24,006. Olha aí que interessante, pessoal. Mais uma quedinha. Estava 0,0713 antes. Selic 27, 0,2184. Caiu 22 décimos de milésimos. IPCA 26 aumentou 3 basis points, ainda bem acima de R$3.000. Agora eu acho que ele vai ficar aí uns dias nesse preço aí, acima de 3.000. IPCA 35 a 554, igual a ontem, ao fechamento de ontem. IPCA 45, igual ao fechamento de ontem. IPCA 30 com juros aumentando um pontinho. IPCA 40 com juros aumentando um pontinho. E o IPCA 55 com juros aumentando 2 pontinhos. E olha só a bizarrice, pessoal. IPCA 35, 45 e 55. 10 anos de diferença entre cada um, sendo que o 35 para o 55 são 20. Na mesma taxa, absolutamente a mesma taxa, tá? Qual é o mais barato? O mais barato pelo calendário é o 35, né? O 55, em termos de risco, se situa entre o 35 e o 45, mas no calendário ele tem muito mais prazo, né? De qualquer forma, o 45 continua sendo mais arriscado, né? Porque ele é o que mais sofre na marcação a mercado, também é o que dá mais lucros no movimento contrário. Bom, pessoal, então nós temos assim que a inversão da curva continua nos prefixados. E o que aconteceu aqui nos IPCAs? Ela se aproximou um pouquinho, né? Porque o IPCA 26 aumentou mais do que o IPCA 55. Então a diferença total entre eles reduziu. Pouca coisa, mas reduziu, né? Então tem aí uma certa tensãozinha de curto prazo no mercado. Por isso que fez aumentar tanto o pré-24, que aumentou 10 basis points. E não aconteceu isso com o restante da curva. Os aumentos foram bem mais modestos, né? E os tesouros Selics cada vez mais se acomodando. Bem interessante, né, pessoal? Enquanto estiver assim, vamos aguardar os novos títulos, tá? Para amanhã eu trago, então, essas datas certinhas em que o Tesouro fez as trocas no passado e esse ano ainda não fez. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.